vai falar de shots para inflamação e emagrecimento. Estamos recebendo mais uma vez o nutricionista Fabrício Ribeiro, bem-vindo. Muito obrigado, tô super feliz. Esse é um assunto muito legal, muito interessante para falar. E antes de começarmos com esses shots que ele vai ensinar e vai explicar, claro, né? Então, dentro de inflamação e emagrecimento, te pergunto, por que então e como um shot com ativos, enfim, dependendo do que a gente vai colocar, tem esse poder tão incrível de muitas vezes auxiliar no emagrecimento, pensando que o emagrecimento é uma coisa complexa. Perfeito, multifatorial, vamos dizer assim. E é aí onde o shot entra. O que eu gosto muito aqui? A natureza é perfeita, né, Carol? Então a gente tem muitos princípios ativos que estão dentro aqui de cada ingredientezinho e a gente tem que falar de inflamação porque a gente não pode dissociar a inflamação de emagrecimento. Esse é o primeiro ponto. Tá. Mas o que é muito importante é a gente entender que a inflamação ela não faz mal, ela é importante. É a inflamação que mantém a gente vivo, quando a gente ou se machuca, ou faz um corte, enfim. Não é essa inflamação que a gente está falando aqui. Tá. A inflamação que a gente está falando aqui é o que a gente chama de inflamação de baixo grau. É uma inflamação silenciosa que funciona como precursora de doenças, diabetes, hipertensão, câncer. Então, esses alimentos, qual que é o objetivo? Quando a gente mistura tudo isso, nosso principal objetivo é tratar a inflamação de baixo grau. Oferecer para o nosso organismo, todos os dias, logo pela manhã, algum estímulo já anti-inflamatório ou de energia para que a gente vá cuidando dessa inflamação de baixo grau, que muitas vezes freia ou dificulta um processo de emagrecimento. E o horário é sempre pela manhã? É assim, jejum, sair do jejum, ou enfim, não sei se você vai explicar se tira ou não do jejum cada um deles, mas sempre nesse horário que a gente tem um poder maior. Isso. Na verdade, a gente pode utilizar shot o dia todo, né? Vai depender muito do objetivo que a gente tem, mas iniciar o dia sempre com uma capacidade anti-inflamatória, aí a gente está falando de inúmeras coisas. Longevidade, além do emagrecimento. Longevidade, mais saúde, mais disposição. Então, a gente tem shots pro dia inteiro, mas tudo que a gente vai ver aqui hoje é pra gente iniciar o dia com uma qualidade de vida muito melhor, com mais energia, mais disposição e muito mais saúde. Então, não é mito, né? Não. Os shots podem sim e devem estar presentes na nossa rotina. Perfeito. Vamos colocar o primeiro na tela então, que ele já vai ensinar, já vai explicar e eu já vou experimentar. É o shot anti-inflamatório, ó. Meio limão espremido, 2 colheres de sopa de água, 1 colher de café de cúrcuma e 1 colher de café de própolis. Pode ser cúrcuma ou açafrão. Vou deixar um tempinho pro pessoal de casa tirar uma foto da tela. Já salvem, vai estar nas redes sociais também, mas quem quiser já pode salvar. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse shot especificamente, o porquê que ele é muito importante e o porquê que eu gosto muito. Pacientes, por exemplo, com dores crônicas, fibromialgia, artrite, dores que incomodam o dia inteiro, assim, ó, não é incomum. Eu recebo muita gente com dor na coluna, com dores crônicas, aquelas pessoas que passam todos os dias sentindo dor. E a gente começa a adicionar uma estratégia de um shot anti-inflamatório com ingredientes como esse, ó, cúrcuma, limão e própolis. Depois de 4, 5 dias, assim, as pessoas já notam a ausência da dor muitas vezes, redução da dor. E o que eu mais gosto aqui, muito desses alimentos que a gente vai falar, tá na casa de todo mundo. É fácil, né? E o custo baixo, é super baixinho, exatamente isso. E nessa época do ano a gente fez uma pauta recentemente, acho que semana passada, que as dores aumentam mesmo com a questão do frio, né? Da vasoconstrição. Exatamente, perfeito. E então as pessoas que já sofrem por alguma questão, até pensando das articulações, ou quem tem alguma doença autoimune. Perfeito. É nesse sentido. É nesse sentido. Qual que é o nosso objetivo? Mas vai beneficiar todo mundo. Vai beneficiar todo mundo. É aquela coisa assim, ó, quanto menor a quantidade de inflamação de baixo grau sistêmica que a gente tem no nosso corpo, mais saúde, mais longevidade a gente vai ter. Então, vamos lá. Então a gente vai começar, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse copinho maior pra gente fazer as misturas. E aí eu vou deixar uma dica aqui já super importante, ter esse mixerzinho de mão aqui, ó. Daí é porque legal, né? alguns ingredientes, eles são mais arenosozinhos, assim. Então, a misturinha, porque, ó, já vou falar aqui, pessoal, o sabor não é tão gostoso. Não é bom. A gente tem que pensar no benefício que a gente vai ter, porque o sabor não é legal, tá? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai misturar aqui é um pouquinho de limão, dá mais ou menos meio limão espremido, tá? Então, vamos pôr o limão espremido. Vamos colocar 1 colherzinha aqui, ó, de café de cúrcuma.
E vamos colocar o própolis. O própolis, ou você pode usar a colher como referência, ou você pode utilizar 15 gotinhas. Tem se alguma for mais fácil. especificação? Qualquer própolis? Existem dois tipos, tá? Existe o própolis alcoólico e o própolis não alcoólico. Tá. O que a gente precisa ficar atento? Mamães, gravidinhas, lactantes têm que usar o própolis não alcoólico. Tá. Todas as outras, né? Todas as outras pessoas podem utilizar o própolis alcoólico. Os dois são incríveis, só tem esse ajustezinho e essa questão. Então, grávidas, lactantes podem tomar o shot? Pode, sem problema nenhum. Então a gente vai acrescentar, ó, 2, 3 gotinhas. Sabe que eu lembrei? Doutora Hamilton Macedo tá com a gente hoje. Daqui a pouquinho tem pauta que você falou que tem que pensar nos benefícios. Sempre lembro que na dermatologia tem coisa que a gente tem que ficar feio pra ficar bonito, né, doutora Hamilton? Então aqui na saúde... basicamente isso. A gente acorda um dia ruim, mas depois você e eu falo pra todo mundo, eu também faço careta, não tem problema nenhum. Então, ó, adicionamos o limão, a cúrcuma, certo? O própolis, vamos adicionar um pouquinho de água, ó. Tá. Adicionou um pouquinho de água, o que a gente vai fazer? Mexer, ó, com o mixerzinho. A cor fica interessante. Fica bonito. Ó, mexer um pouquinho. E a quantidade é essa? A quantidade é exatamente essa, ó. Tá prontinho. Vou tomar, Glaucia. Vou guardar um pra você também, viu, diretora? Ó, tá prontinho. Então, vamos lá. Ó. Uma coisa interessante, sempre quando você for tomar... É o cheirinho, pelo amor de Deus. O cheirinho não é legal. Eu sempre cheiro de tomar. Atenção pra uma coisinha só. Tá sempre bom. quando for tomar cuidado pra não ficar em contato com os dentes. Tá bom. Por quê? Com uma exposição crônica pode manchar um pouquinho. Então tem que sempre jogar lá no fundinho da garganta. Olha, E o aí? problema é o própolis, né? O própolis é terrível. O resto eu acho que isso É legal, né? O própolis é terrível. E o própolis é bacana. indispensável. Não é indispensável, era exatamente a informação que eu ia te passar agora. Se você utilizar, por exemplo, limão, água e a cúrcuma, você já vai ter um benefício incrível. Tá. Porém, o própolis, ele é antifúngico, antiviral, antibacteriano, ele ajuda muito na imunidade. Então, como Vale a você pena. mesmo explicou, são aqueles malefícios que vêm para um benefício muito bacana. Mas dá pra tomar tranquilamente, gente. E a ideia da gente oferecer aqui 3 opções é, de repente, assim, ó, o que é mais importante também? É a gente ir variando. Tá. Não fazer o mesmo shot todos os dias. Porque, um exemplo, ó, esse shot, igual eu expliquei, é um shot anti-inflamatório. Legal. Esse segundo shot que a gente vai efetivar agora, ele já é um shot que tem uma capacidade anti-inflamatória também, mas quais são os benefícios aqui agora? Nesse daqui, a gente já vai utilizar vinagre de maçã como a base e vamos utilizar espirulina. O vinagre de maçã, ele já vai ter controle de glicemia, então vai ajudar os pacientes que são diabéticos, tem uma dificuldade em regular essa glicemia, um poderosíssimo antioxidante. E sabe quem vai se beneficiar muito com isso daqui? Os pacientes que têm gordura no fígado. Ah, é? Ele tem um componente incrível para tratar a gordura no fígado. Só que tem que ser o vinagre de maçã, esse orgânico, né? Orgânico, perfeito. Senão não vai ter o efeito. Exatamente. Se vocês forem ver no rótulo, tem vinagre que assim, é tipo vinagre. Isso. Que o sabor pra gente temperar e tudo é de vinagre. No entanto, Exatamente. pensando na questão terapêutica e tal, É o vinagre de maçã orgânico, aquele naturalzinho, tá? vou colocar na tela então os Coloca ingredientes lá. do próximo. Já tem perguntinhas do público na @vocêbonita.tv. Vamos Olha lá. Então é uma colher de sopa de vinagre de maçã, Isso, 2 colheres de sopa de água isso. e uma colher de café de espirulina. A espirulina vai ajudar também as pessoas que têm problema de anemia, porque ela é riquíssima em ferro. Então, por exemplo, eu dei todo esse exemplo aqui, mas você pode, um exemplo, unir espirulina com limão também, que vai ser incrível. Tá. Então, o que é muito legal? Aqui são ideias de shots para que todo mundo tenha uma base por onde começar. Certo. Mas as pessoas mesmo podem ir misturando com os ingredientes, de repente que o sabor fique mais agradável também, Tá. para ir, né, encontrando outros O benefícios. legal hoje é conhecer, então, esses ativos, os principais. Isso, perfeito, porque cada itemzinho que a gente está demonstrando aqui tem um objetivo e tem, né, tem uma funcionalidade dentro do nosso organismo. Agora, por exemplo, a gente pode misturar limão e vinagre pensando que são ácidos? Excelente pergunta. Não Não, é né? que a gente não pode. A base do shot, como que ela funciona? A gente sempre vai ter um líquido mais ácido com algum componente que a gente chama que é o componente funcional. Tá. Então, se você já está utilizando o vinagre de maçã, um exemplo, não é que você não pode, é que não teria tanta necessidade. Mas se você quiser, pode. O ideal é sempre utilizar uma base ácida, nesse caso aqui o vinagre de maçã, mais um ingrediente funcional. Perfeito. Então, para variar, né, a pessoa pode usar um dia como base o limão, outro dia como base o vinagre Exatamente. e vai variando o sabor. Isso aí. Vamos lá que eu quero experimentar Então, esse. para esse daqui, ó, a gente vai utilizar a mesma coisa, tá? A gente mistura o vinagre de maçã,
Sabe o que eu te perguntar do vinagre de maçã? Claro, além desse momento de aí do água. shot pela manhã, ele tem relação um pouco com a digestão, assim. Dá Ele pra perfeito. usar várias Até horas o limão, do dia? o que vai acontecer? Quanto mais ácido for o líquido, mais rápido ele vai passar pelo nosso estômago e vai chegar no nosso intestino. Tá. Essa acidez chegando no intestino vai liberar sais biliares, vai começar e vai melhorar o processo de digestão. Então isso é perfeito. Por exemplo, se você fizer um shot de limão um pouquinho antes do almoço, por isso eu te expliquei um exemplo. Aqui a gente está dando um contexto de como você começar o dia. Mas se você fizer um shot de limãozinho espremido, um exemplo, meia horinha ali antes do seu almoço, você vai ter uma digestão muito melhor. Entendi. Boa dica. Faz todo sentido, tá? E se bobear ainda dá uma saciedade. Dá uma saciedade menos, muito né? melhor. Dá uma segurada. Exatamente. Então, vamos lá. Adicionamos aqui, ó, vinagre de maçã, água e vamos adicionar ó, uma colherzinha aqui de espirulina. A cor dela é linda. A cor dela é linda. Vai ficar em homenagem ao palmeirense. Hoje eu vim bem palmeirense. Ó, bem olha que cor bonita que fica. Nossa! Fica uma cor super bonita. Ó, mexemos. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, criança pode tomar? Não é que criança não possa, tá? Mas o ideal é que, um exemplo, vai variar muito de criança para criança, se tem alguma questão pré-existente de saúde, mas assim, a questão anti-inflamatória em si pode utilizar numa boa. Mas um exemplo, gengibre, alguns outros que a gente vai falar em seguida, aí a gente já tem que ver caso a caso, porque fica forte. Cheers, vamos pro próximo. Vamos lá, esse daí, ó. Tô combinando, né? Nossa, que bonito. Parece uma foto bonita assim, ó, com o cenário combinando também, ó. Deixa eu ver. Aqui já o cheirinho é melhor de vinagre, eu gosto de vinagre. É isso que eu falo. Quem gosta de vinagre vai mais fácil. Eventualmente, quem tem um probleminha mais com o vinagre já sente um pouquinho o sabor mais forte. Não, esse eu gostei. Olha aí, arrasou. Isso aqui, ó. Mas manja também o dente? Também. Então, o ideal é se a gente sempre evitar o contato, né? Uma, 2 vezes, 3 vezes, não vai acontecer. Mas como a ideia é a gente trazer um uso crônico todos os dias, é bom. Sempre legal a gente jogar lá no fundinho da boca para não danificar o dente. Esse aqui de boa. Esse vai de boa? Nossa. Excelente. Bom, Glaucia. Uau. Então, entendeu? E é o que eventualmente o pessoal mais reclama do sabor. Sério? Porque a espirulina ela tem um sabor mais forte, o vinagre de maçã também tem um sabor e um cheirinho mais característico. Gostei. Arrasou. Então... Nossa, adorei. Nossa, aqui. Mas aí lembrar, então, depois de tomar, escovar bem o dente para também não ter essa questão, né? Então, ó, anti-inflamatório, certo? Controlamos a glicemia, melhoramos a anemia. E uma questão que todo mundo reclama bastante é do quê? Cansaço. Muita gente às vezes tem problema com sono muito agitado ou não dorme muito bem. Então eu separei um terceiro shot, que é um shot da energia. Para aquele dia que você acordar com um pouquinho mais de cansaço, você não se sentir tão disposta, esse aqui é o shot que vai te trazer um pouquinho mais de energia. Vou colocar na tela, mas antes uma pergunta importante. Para quem treina em jejum ou para quem faz o tal jejum intermitente, que a gente toca tanto nesse assunto, eles tiram do jejum, é possível treinar após o shot? Isso vai ajudar no rendimento? O que vai acontecer? A gente tem uma caloria muito pequenininha aqui, muito baixinha, que se a gente for assim, olhar na risca, ele vai quebrar o jejum calórico. Mas ele não quebra o jejum metabólico, que é o mais importante, que é a gente manter os hormônios que favorecem o processo de emagrecimento mais altos, e aí dá tudo certo. Então explica pro pessoal de casa, porque eu ia te fazer justamente essa pergunta. Quando a gente fala de jejum intermitente, a gente acha que é tudo a mesma coisa. Mas existem dois tipos, né? Existem 2 tipos. Então, a gente tem o jejum de caloria, que é quando a gente não ingere nada que tenha caloria em si. E a gente tem o jejum metabólico. Qual que é a diferença? O jejum metabólico, a gente pode comer alguns determinados alimentos que não elevem tanto a nossa glicemia. Geralmente são os carboidratos. Por quê? Qual que é o grande trunfo do jejum? É a gente colocar os hormônios que favorecem o emagrecimento mais altos. E a insulina é um deles que a gente baixa. Então, quando a gente consome qualquer tipo de alimento, quebrando o jejum calórico, pode ser que a gente consuma algum carboidrato e a insulina suba um pouquinho. Quando a gente mantém um jejum metabólico, é quando a gente consegue manter essa insulina baixinha e mesmo assim a gente consome alguns alimentos. Então, que é basicamente a estratégia que a gente segue aqui. E aí o corpo fica gastando ao invés de armazenar. Continua gastando numa boa, sem armazenar, e você consegue extrair todos os benefícios daqui. Muito bem explicado. Vamos pro próximo, então. Olha lá, daqui a pouco vai ter perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Esse terceiro, então, é para dar bastante energia, estamos precisando. Meio limão espremido. Isso. 2 colheres de sopa de água.
uma colher de café de Guaraná Cipó. Isso, vamos falar sobre Guaraná Cipó. E uma colher de café de gengibre. Isso aí, que é o nosso terceiro shot aqui, que eu vou puxar ele um pouquinho mais para perto. E aí, ó, eu já imagino que muita gente esteja perguntando o que é o Guaraná Cipó. Exatamente. Guaraná Cipó, ele é um tipo específico de Guaraná e qual que é a grande sacada dele? Ele tem 4 vezes mais cafeína que o café. Só que tem um grande diferencial. Quando a gente toma café, a gente tem um pico de energia que ele acontece rápido, mas ao ponto que esse pico sobe muito rápido, a gente também se sente cansado mais rápido. Tá. O Guaraná Cipó, ele tem 4 vezes mais cafeína, mas ele controla essa liberação de energia mais gradual. Então você vai ter mais energia por mais tempo. Entendi. Então é muito legal. E muitas pessoas que não são metabolizadoras bacanas de café, que se sentem muito agitadas, se dão muito bem com Guaraná Cipó. Muito